O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. O programa hoje destaca o Espaço Indústria, na sede da Fiesc, é palco para as empresas catarinenses mostrarem seus produtos. Dessa vez é a Lamoda, do sul do estado. A gente está presente em todos os estados da federação, né? Do Rio Grande do Sul ao Acre, a gente tem lojas que revendem os nossos produtos e também em mais de 20 países, né? Vamos conhecer um pouco mais a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi instituída para proteger os direitos fundamentais de privacidade. Todos os dados que a empresa tem, seja de funcionário, de fornecedor, de parceiro, ela vai precisar, então, tratar conforme a legislação. O encontro regional do Pacto Sistêmico de Estratégia para a construção do Planejamento Estratégico Nacional do Cicobi trouxe a Florianópolis os principais dirigentes do CCS, o Centro Cooperativo Cicobi. Esse evento aqui em Santa Catarina certamente será um dos mais importantes, né, dos nossos 14 eventos que promoveremos. Vamos continuar abordando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A reforma tributária é uma antiga reivindicação do mercado que pleiteava basicamente 2 pontos. Primeiro, a simplificação do Código Tributário Brasileiro, que é um verdadeiro manicômio judicial. São mais de 60 tributos, entre taxas, impostos e contribuições, que ninguém consegue entender. O outro ponto é a redução da carga tributária, que é muito elevada, principalmente se considerarmos o retorno que o poder público dá ao dinheiro que arrecada. Afinal, esta reforma atenderá essas 2 reivindicações? Para responder a essa pergunta, convidamos o professor Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Professor Pablo, gostaria que o senhor começasse falando sobre a simplificação proposta na reforma. A gente precisa ter em perspectiva que, de fato, o sistema tributário brasileiro é bastante complexo. Quer dizer, ele tem uma história de construção que levou a essa complexidade. Ora, a gente tem 4 formas de tributar: tributação sobre folha de pagamento, tributação sobre a renda, tributação sobre os bens de consumo e tributação sobre o patrimônio. Essa reforma olha só sobre um desses conjuntos de tributos, que são os tributos sobre o consumo. O que ele está fazendo? A gente está substituindo 5 tributos que são muito ruins por 2 tributos muito bons. Ou 2 tributos em linha com as melhores práticas internacionais. Que tributos são esses? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Todos esses 5 tributos são trocados por 2 impostos sobre valor adicionado. Um que será um imposto federal, que substitui o PIS e a COFINS, e um imposto subnacional, que é para estados e municípios, que substitui ISS e o ICMS. Portanto, a grande característica de simplificação está exatamente em agora tributar apenas o valor adicionado das atividades. Esses tributos, que são os que a gente tem até hoje, eles têm uma característica de se acumular com o passar do tempo. A gente chama de cumulatividade tributária. E, além disso, eles têm diversas legislações. O ISS, por exemplo, tem 5.500 e poucas legislações, uma para cada município, enquanto o ICMS tem 27 legislações, uma para cada estado, todas bastante diferentes umas das outras. Isso tudo vai ser substituído por uma legislação
que vai olhar apenas para esse imposto subnacional. Então, do ponto de vista da simplificação, da redução da judicialização causada pelos imbróglios que essa grande volume de legislação tem, a gente vai ter um enorme ganho. Para a gente ter uma ideia, hoje o Brasil é o país que mais utiliza horas trabalhadas para pagar impostos. Quer dizer, é incrível, a gente chega a levar 1.501 horas, em média, para calcular e pagar impostos, por causa desse sistema complexo da tributação atual. O segundo colocado, só para a gente ter uma ideia, é a Bolívia, que leva 1.000 horas. Né? Os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, em média 150 horas, que utilizam esse formato de tributação que a gente vai migrar, que a gente vai passar a ter. Portanto, a expectativa de ganho com simplificação é enorme. E quanto à carga tributária? O senhor acredita que teremos redução da carga tributária? Não haverá redução de carga. A promessa da reforma é, durante o período de transição, haver uma trava para o não aumento da carga. Mas esperar reduções de carga tributária agora, com as finanças que o Estado brasileiro vem apresentando nos últimos anos, seria esperar demais. Acho muito pouco provável que isso venha acontecer mesmo depois da fase de transição. Então, assim, o que vai acontecer de fato é uma mudança dos pesos dos setores que vão pagar mais ou menos. Hoje a indústria paga muito da nossa arrecadação, responde por muito da arrecadação, e isso vai mudar, dando agora mais peso para outros setores. Quer dizer, uma carga equânime em que todos vão pagar mais ou menos parecido, mas isso não vai levar a uma queda de carga tributária de maneira geral. Qual o impacto da reforma nos preços dos serviços, produtos, principalmente alimentos? Os alimentos da cesta básica, eles foram isentos de tributação, então isso deve manter preços bastante baixos. Mas eu acho que mais importante, talvez, é que os produtos, a maior parte a gente fala assim, bens de consumo duráveis, né, que a linha branca, linha marrom, mesmo os bens de capital, que são aqueles que determinam os investimentos das empresas, todos eles terão um nível menor de carga tributária. Então isso deve tanto diminuir preços de produtos, as estimativas são de queda de preços de produtos, de muitos desses produtos, como de aumento da atividade produtiva nesses setores. Por outro lado, a gente vai ter alguma elevação de preços de serviços, né? Então a gente tem, no final, um reequilíbrio de preços relativos. Isso vai levar algum tempo, que é o tempo da transição, que se inicia em 2026 e vai acabar só lá em 2033. Professor Pablo, obrigado pela entrevista. O Espaço Indústria, na sede da Fiesc, é palco para as empresas catarinenses mostrarem seus produtos. Hoje você vai conhecer a Lamoda, fundada em 1986, na cidade de Nova Veneza, no sul do estado. Como a maioria das nossas grandes empresas, a Lamoda nasceu pequena, mas uma mudança de estratégia, adotada em 2005, mudou totalmente os rumos da companhia, atualmente sediada em Criciúma. Ao longo da nossa história, várias coisas legais aconteceram, mas acho que a mais relevante dela, quando a gente mudou de uma pequena empresa que fabricava roupas infantis para mudar o segmento adulto, com a criação de uma marca que é muito reconhecida hoje, chamada Lança Perfume. Dali em diante, a Lamoda se transformou, né, e cresceu de forma até exponencial. Foram 100 vezes em 10 anos, né, que a gente conseguiu gerar de crescimento já em 2006 e 2016, só como referência. Hoje é uma empresa que tem uma receita de aproximadamente 700 milhões de reais, emprega 1.200 pessoas de forma direta, 3.000 pessoas indiretamente impactadas pelo que a gente faz, né, e é uma empresa de uma marca, né, hoje é um grupo de moda, né, já com 5 marcas. Né, então, além da Lança Perfume, a Lança Perfume Easy, que é uma spin-off da marca mãe, a My Favorite Things, que é uma marca jovem, a Amarante do Brasil, que é uma marca voltada ao público high-end, produtos para ocasiões específicas, especiais, e agora recém-lançada a Jeans Lócio, que é a nossa marca que também atende o público masculino. Outra estratégia de sucesso
foi adotada na operação do varejo. A La Moda atua com lojas próprias, lojas multimarcas e também com e-commerce. A La Moda ela possui aproximadamente 2.500 clientes, multimarcas, revendedores. A gente está presente em todos os estados da federação, né, do Rio Grande do Sul ao Acre. A gente tem lojas que revendem os nossos produtos e também em mais de 20 países, né. 30% dos nossos negócios são os canais próprios, lojas próprias, né, e e-commerce. E 70% vem desses revendedores, essas 2.500 lojas que nos vendem pelo Brasil afora. E dando sustentação a esse crescimento, um propósito: levar emoção à vida das pessoas. Esse é um ponto relevante, né? A gente tentou descobrir isso por muito tempo. Quando as coisas começaram a dar certo, a gente fazia essa pergunta, né? Por que a gente está conseguindo? Por que não é outra empresa, não é uma empresa de São Paulo, não é uma empresa de outra região? Por que é uma empresa fundada lá em Nova Veneza, no interior de Santa Catarina, está conseguindo essa expressão? E a gente atribui isso muito a uma capacidade que ela é além da capacidade industrial, né? Acho que a capacidade da produção em si, talvez isso não seja um diferencial, mas a capacidade de tu, pelos teus produtos, conseguir transformar a vida de uma pessoa, isso faz toda a diferença. E acho que as nossas marcas elas têm essa característica, né? E por essa razão a gente consegue mexer com a emoção das pessoas, então o nosso negócio é muito mais emoção do que roupa. A visão de futuro contempla a trajetória vencedora. A trajetória de crescimento até aqui ela deve ser mantida, a gente acredita nisso, que isso aqui é um dos pontos de sustentação, né, para o negócio no longo prazo. Vamos conhecer um pouco mais a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi instituída em agosto de 2018 para proteger os direitos fundamentais de privacidade. A LGPD estava programada para entrar em vigor em agosto de 2020, mas devido à pandemia, as sanções passaram a vigorar somente a partir de 1º de agosto de 2021. E para falar sobre a abrangência da lei, convidamos uma especialista no assunto, a administradora Juliana Heller, diretora da LGPD Nacional. A LGPD é uma legislação brasileira que ela veio para regulamentar o tratamento dos dados pessoais. Ou seja, ela foi feita para as pessoas. A partir desta lei, as pessoas têm o direito de solicitar às empresas o que elas fazem com seus dados, com quem elas compartilham, onde elas mantêm armazenados esses dados e até mesmo se fazem transferência internacional desses dados. Ou seja, todos os dados que a empresa tem, seja de funcionário, de fornecedor, de parceiro, ela vai precisar, então, tratar conforme a legislação. E como as empresas podem comprovar que estão em conformidade com a lei? Elas precisam ter evidências. E essas evidências são políticas, treinamentos, termos de confidencialidade, relatório de impacto, gestão de riscos, entre outras boas práticas aí que a empresa pode ter, né, para que comprove essa conformidade. Em fevereiro deste ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou o Regulamento de Dosimetria com as normas para o cálculo e aplicação das sanções previstas na lei. Juliana, a ANPD já multou alguma empresa por infração à LGPD? Nesta semana, tivemos a notícia que a ANPD multou pela primeira vez uma empresa brasileira, de pequeno porte inclusive, tá? Que trabalhava com call center. Então está em processo agora de recurso, conforme aí regulamentação da própria ANPD. E quais providências a empresa deve adotar em relação à LGPD? Nos treinamentos que eu faço para as empresas, eu costumo frisar muito algumas coisas. Dentre elas, publicar no site da empresa ou nas redes sociais quem é o encarregado pelos dados pessoais e qual é o canal que a pessoa pode usar para entrar em contato com a empresa para então exercer os seus direitos. Ter também como resposta um formulário, um requerimento do que a pessoa quer solicitar à empresa, né? Por quê? Porque isso facilita na hora de uma resposta. É essencial também que a empresa tenha ou publicado ou de fácil acesso o seu aviso de privacidade.
É ali que a empresa vai dizer como que trata aqueles dados das pessoas, como que ela fez aquela coleta e como mantém em segurança esses dados. E também o tempo que vai ficar retido dentro da empresa. Porque pela legislação, quando acaba a finalidade pelo qual aqueles dados foram coletados, a empresa precisa excluir esses dados, a menos que ela tenha uma hipótese legal que permita a permanência desses dados dentro da empresa. É importante também que a empresa tenha política de segurança. E quando a gente fala de política de segurança, a gente não está voltado só no meio digital e tecnológico. A gente também tem que pensar no meio físico. Gavetas precisam ter chaves, portas precisam ter chaves, precisa ter uma segurança no acesso ao ambiente. Né? No meio digital, a gente precisa ter senha, login, senha única, não compartilhar a senha. E a parte da TI tem que se preocupar com invasores, né? E também não deixar que informações saiam de dentro para fora da empresa. Obrigado pela entrevista. Dirigentes do CCS, o Centro Cooperativo Sicoob, juntamente com os dirigentes da Central e das cooperativas singulares, que integram o Sicoob Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, participaram da etapa catarinense do encontro regional do Pacto Sistêmico de Estratégia para construir os pilares do Planejamento Estratégico Nacional do Sicoob. O Sicoob, ele se tornou a maior rede de cooperativas financeiras do Brasil. Hoje nós reunimos mais de 340 cooperativas singulares que estão presentes em todo o território nacional. E essas cooperativas elas estão organizadas em 14 sistemas regionais. Isso é o Sicoob. E pensar no processo de planejamento estratégico que tenha representatividade, que tenha legitimidade, não tem outra alternativa a não ser ouvir todos. Aqui em Santa Catarina nós estamos promovendo o 4º encontro de 14 que vão ser realizados nas centrais do Sicoob. É uma iniciativa de extrema importância para o sistema, nós estamos crescendo muito fortemente nos últimos anos, temos que estabelecer ou reforçar os nossos objetivos, né, para o curto prazo, o longo prazo, fazer a concatenação de todas essas iniciativas com todo o sistema, observando, é claro, e respeitando as peculiaridades do sistema regional aqui de Santa Catarina, que é um dos maiores e melhores sistemas regionais que nós temos no Sicoob, sob vários aspectos, vários indicadores de qualidade muito importantes. Hoje Santa Catarina tem tido um desempenho simplesmente extraordinário quando analisamos o Sicoob como um todo. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos debatendo as grandes questões que podem nos ajudar a continuar desenvolvendo e crescendo, como a gente vem crescendo, com uma taxa de crescimento há 26 anos superior à dos bancos convencionais, né? E achamos que temos muito ainda para desenvolver, né? E a questão é identificar quais são as oportunidades, as ameaças, os nossos pontos fortes e fracos, e a partir daí fazer essa construção. Ela é feita com debates no Brasil inteiro, são 14 reuniões prévias, onde cada sistema regional levanta os pontos que para ele são relevantes, para que a gente faça uma 15ª reunião e faça o fechamento disso tudo. E nós queremos então fazer um planejamento consolidado, forte e que tenha repercussão a nível nacional, para que todos trabalhem na mesma direção, falem a mesma língua, com a finalidade de atender melhor o nosso associado lá na ponta. Os participantes da etapa catarinense do encontro regional fizeram estudos de caso em rodadas temáticas sobre 8 dimensões do Pacto Sistêmico de Estratégia: cidadania e sustentabilidade, cooperados e mercado, finanças, proteção ao negócio, cooperação intrassistêmica, excelência e eficiência operacional, pessoas, inovação e performance e transformação digital. Após isso, será feita uma consolidação de todos os sistemas estaduais que existem e aí sim, nós vamos ter um consolidado concreto do nosso planejamento para até 2026, com visão para chegar na 2030, né? Mas até 2026, para poder avaliar a situação atual,
econômica e financeira do nosso país e internacional. Um dos pontos que nós devemos tratar aqui no item de proteção ao negócio é do risco geopolítico. Além do risco da inflação, de deterioração de indicadores macroeconômicos, risco cibernético, risco social, ambiental e climático, que é um dos tópicos importantes hoje exigidos pelos reguladores. Então, os nossos desafios são superar com manutenção do nosso crescimento todos esses aspectos e aproveitar as oportunidades, né? Todos os riscos representam ameaças e também oportunidades para nós evoluirmos e ganharmos cada vez mais escala e o mercado aqui no cooperativismo do Brasil. Atuando sempre com boas práticas ambientais, sociais e de governança e mirando um horizonte de crescimento contínuo. Como você sabe, o cooperativismo tem por essência e por princípio já ter uma preocupação muito mais forte do que todos os demais segmentos com as questões sociais, com as questões ambientais. E agora nós ganhamos robustez quanto a esse programa. Temos um plano de sustentabilidade, temos o nosso relatório relacionado a 2022, que eu convido a todos para conhecer, que é um relatório sensacional. Quem quer conhecer o Sicoob, leia o relatório de sustentabilidade que está publicado no site do Sicoob. Então esse tema é um tema que, na minha agenda como diretor de riscos, como executivo lá do Centro Cooperativo Sicoob, está em prioridade no ano de 2023 para frente. E o que a gente espera é manter a energia de crescimento nossa, que ela é quase o dobro da velocidade de crescimento do banco convencional. A gente não quer perder esse ritmo, né? Esse ano, por exemplo, os bancos convencionais estão crescendo no crédito numa velocidade de 13%, nós estamos crescendo a 22%. Então a gente quer corrigir o que precisar ser corrigido para a gente continuar nesse nível de desenvolvimento que a gente tem mantido há 26 anos. Certamente o Sicoob vai continuar sua trajetória virtuosa, que é uma trajetória de ser representativo no sistema financeiro nacional do ponto de vista das suas posições. Então o Sicoob, ele é um empreendimento de sucesso. Todas as cooperativas hoje que integram o Sicoob têm tido muito crescimento, têm tido muita prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, o que nós podemos esperar é que o Sicoob também continue fazendo o seu papel mais social, que é o papel da inclusão financeira, o papel de assegurar que nós levamos justiça financeira à maior parte da população brasileira. Isso é sem dúvida o que a gente pode esperar. Claro, à medida que a tecnologia chega, e a tecnologia chega com muita vigor no sistema financeiro, o Sicoob absorve essa tecnologia e leva para o seu cooperado tudo que há de mais moderno no mundo. Mas sempre equilibrando o atendimento digital com a presença, a proximidade física. O Sicoob, ele é muito comprometido com a região, com o território. Nós somos um sistema cooperativo com 340 cooperativas, são 340 sedes que estão enraizadas na comunidade. A ambição do Sicoob é fazer o lugar onde a gente vive melhor e não uma ambição de globalização, de fazer negócios internacionais etéreos. Não, a gente quer estar ali no dia a dia, transformando para melhor a vida das pessoas. E isso nos dá uma energia muito grande, porque a gente vê as coisas muito concretas onde a gente vive, né? O que precisa e tudo mais, né? E eu acho que é daí que vem a nossa energia, é daí que vem o nosso crescimento. Compromisso com a comunidade. No ar há 18 anos, o programa tem registrado a atuação de pessoas que ajudam a construir esse estado de excelência em todos os campos da atividade humana. Hoje vamos rever a matéria que gravamos em 2019, na abertura da 4ª Semana Inclusiva, Grande Florianópolis, realizada com o objetivo de dar maior visibilidade e oportunidades de emprego às pessoas com deficiência. É um evento muito importante, a Semana Inclusiva vai para o 4º ano. É uma parceria junto ao Ministério Público do Trabalho. É para divulgar praticamente a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.
e no mercado de trabalho. No evento, destacamos a participação do José Roberto Leal, o Zezinho da Flodef, de saudosa memória, conhecido pela atuação na defesa da inclusão das pessoas com deficiência. Tem muito preconceito ainda ser inserido dentro da sociedade. Tem que ser olhado de uma maneira, não como uma pessoa deficiente, mas tem que ser olhado como uma pessoa normal. Ele só apenas usa um aparelho realmente para se locomover. Mas nós precisamos avançar muito ainda, porque nós temos hoje uma população de 27,5% dessa população. Então eu acho que eu faço meu grande apelo por ser uma semana da sensibilidade, que o poder público da esfera municipal e da esfera estadual e federal, que olha, que nós existimos. E aqui eu deixo meu recado. Nós precisamos de ser olhado de uma maneira que podemos sair dentro de casa e chegar na universidade. Na hora que nós chegar na universidade, nós temos inserido dentro da sociedade e está nos dando autoestima. Aí sim, aí nós ficamos muito felizes. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!